Então, quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu comecei a refletir muito a respeito do tempo, né? Porque às vezes, quando a gente tá na situação, a gente tem a impressão de que ela demora uma eternidade para passar, e aí, ultrapassar dessa situação, a gente tem a sensação de que ela passou muito rápido. Mas pelo menos para mim, a minha experiência aqui foi que tanto o processo quanto o agora, olhando para trás esses 3 anos, eu percebo que foi muito rápido, passou tudo muito rápido. Hoje eu realmente saí de casa com um hiperfoco muito específico, que foi bater um papo com vocês sobre esses meus 3 anos morando fora do Brasil, sabe? Será que valeu a pena? Eu tava pensando. E aí a minha ideia qual que era? Não, eu vou pegar uma bike e dar uma volta no parque. Só que aí no meio do caminho eu me deparo com um desafio enorme pela frente. Pedalar usando esse tipo de sandália. Mas vamos lá, eu fui mesmo assim. Na minha cabeça só existe uma coisa mais difícil que essa no mundo, que é ensinar um gato a cumprir um cronograma. Ei, mas pera, vamos começar esse Dublin Sessions da forma correta? Boa noite, comunidade, e boa noite porque, apesar de estar claro, olha a que horas esse vídeo está começando. Pessoal, e um recadinho rápido aqui antes de a gente começar. Se você chegou nesse vídeo porque o YouTube lhe indicou ele, isso quer dizer que a plataforma entende que o conteúdo que eu trago aqui, de alguma maneira faz sentido para você. Então, pense em se inscrever no canal e dar uma curtida nesse vídeo, porque dessa forma você não vai perder os próximos conteúdos. E da mesma maneira que esse vídeo chegou até você, o YouTube pode recomendar ele para outras pessoas que eventualmente se interessem pelo assunto. Eu seria muito grato a você por isso, e eu vou ter o maior orgulho de, no futuro, quando esse meu projeto atingir os objetivos que eu almejo, de ter tido você como um dos apoiadores aqui desde o começo. Beleza? Se inscreve no canal, curte o vídeo e vamos lá. Resolvi fazer um vídeo um pouco diferente hoje. Eu tô aqui no Phoenix Park, que é um parque gigantesco que tem aqui em Dublin, que aqui o pessoal vem para praticar atividade física, correr. Eu quis trazer vocês hoje aqui porque eu queria bater um papo sobre como tem sido esses 3 anos morando aqui na Europa e se valeu a pena ou não. Deixa eu ver se eu consigo entrar para uma parte mais aqui adentro. E assim, esse parque é tão grande que o próprio zoológico de Dublin fica localizado aqui dentro da área do parque. Além disso, é bem comum a gente encontrar alguns animais que vivem livremente soltos aqui, que são algumas espécies de veados e cervos. A outra curiosidade bem legal, eu acabei de passar, é que a residência presidencial, ela fica localizada também aqui. Peguei aqui o caminho errado. É tão grande aqui que a pessoa se perde mesmo. Eu tava querendo ir para outro lugar, mas tive que colocar aqui no GPS, no Google Maps, para poder acertar dessa vez. Vai dar certo, vamos lá. E eu peguei essa bikezinha elétrica aqui, aluguei ela através de um daqueles aplicativos. Ao redor aqui do parque tem várias estações dessas bikes que você baixa o aplicativo, pega a bike e paga pelo tempo que você usou. Essas desse modelo aqui eu nunca tinha pegado, que são elétricas, então são bem melhores do que as convencionais. Então tá facilitando aqui, porque tá ventando muito hoje e eu vim de sandália, né? No one ever knows where we're heading, where the story goes. You just gotta own on to your path. What feels right in your heart and your soul. Eu meio que na minha cabeça separei 5 pontos positivos e 5 pontos negativos que durante esses 3 anos fizeram muita diferença e impactaram de forma significativa a nossa estadia aqui. Então acho que o primeiro ponto positivo, principalmente pra gente que vem do Brasil, é a qualidade de vida. E assim, eu consigo incluir várias coisas. Dentre elas, uma das principais para mim, que é a relação que eles têm aqui, trabalho, vida pessoal, de uma forma geral, tá? O olhar deles para o trabalho conciliado com a vida pessoal é totalmente diferente no Brasil. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu ultrapassava muito o limite do que era o necessário no meu trabalho, porque eu vinha com a mentalidade do Brasil de que a gente tem sempre que entregar mais do que é solicitado e ainda tá pouco. A gente é cobrado o tempo todo, a gente não tem hora para começar, não tem hora para terminar, de forma geral, tá, pessoal? Tô falando aqui de forma
forma geral. E aí, aqui, a minha experiência foi diferente, né? O poder de compra aqui, ele é muito bom, a pessoa conquista muitas coisas aqui. Isso, se você conversar com qualquer pessoa aqui, ela vai colocar o poder de compra como um dos pontos positivos. Tem também a questão de mercado, assim, de alimentação, de comida, de feira, né? Supermercado. Eu percebo nesses 3 anos que os preços vêm aumentando consideravelmente, mas também não é tão caro. Não se compara proporcionalmente aos preços que a gente tem em coisas do Brasil. Tem a questão de segurança. Dublin, assim, não é o lugar mais seguro do mundo, tá longe disso. Tem seus problemas, tem vários problemas, inclusive, mas diante da comparação, né, um exemplo muito simples é, por exemplo, voltar para casa num ônibus de 11 horas da noite mexendo no celular. De novo, tem vários problemas aqui, não é o lugar mais seguro do mundo, mas para pegar esse exemplo do uso do celular num transporte público, aqui é uma coisa normal. E a gente hoje até já banalizou isso. É claro que você tem que ficar atento, né? Eu acho que também puxando o gancho aí a questão do transporte público, que assim, aqui não é mil maravilhas, tem vários problemas também, mas algumas coisas mínimas e básicas, assim, quando você começa a ter acesso, passam a fazer muito mais sentido na sua vida, como, por exemplo, em grande parte das paradas de ônibus, tem ali uma plaquinha informando o tempo dos ônibus. Mesmo que esse tempo seja, em alguns casos, né, intervalos muito longos e às vezes até mesmo o ônibus não vem, mas só o fato de ter essa estrutura ali, né, que lhe informa o tempo dos ônibus, já é um grande avanço para mim. E aí eu acho que o segundo ponto positivo é a desigualdade social. Ela não é tamanha tão quanto é no Brasil, por exemplo. Existe sim uma desigualdade, mas não é uma faixa tão esticada como é, infelizmente, no Brasil. Acho que o terceiro ponto desses 3 anos seria o desenvolvimento pessoal e profissional. Na parte de desenvolvimento pessoal, só o fato de você estar imerso em uma cultura que é totalmente diferente da sua, já traz aí nesse pacote várias coisas, como, por exemplo, a questão da língua, como lidar com as pessoas dessa cultura, e a forma como as questões burocráticas são resolvidas, a forma como as relações ali no cotidiano ou as relações de trabalho são mais estabelecidas, e isso abre um pouco a sua mente sobre como as pessoas vivem. Não é questão de que eles vivem certo ou errado, é só uma questão de que é diferente. A questão do desenvolvimento profissional, assim, nem se fala, né? Porque você, quando tem uma oportunidade de trabalhar numa empresa fora, você vê coisas que não estão dentro do padrão das empresas do Brasil, tanto questões da própria empresa, como questões ali da área que você atua. O quarto ponto positivo eu colocaria a autonomia, porque eu acho que quando você vai para fora, assim, você perde o medo para muita coisa, pelo fato de você ser obrigado a ter que resolver tudo sozinho, né? Acho que você perde o medo para muita coisa, você aprende a ser mais desenrolado. E acho que um quinto ponto para fechar esse grupo de pontos positivos seria o autoconhecimento. Aqui a gente passa muito tempo sozinho, longe da nossa família, dos nossos amigos. Por mais que você conheça pessoas aqui, a maior parte do tempo você tá sozinho. Pelo menos é assim que eu entendo. Isso não necessariamente é uma coisa ruim, tá? Eu acho que a solitude, assim, é muito boa. Você ter tempo para fazer as coisas que você gosta, só você com você mesmo. Eu acho que o autoconhecimento é algo que vai ser natural, assim, que vai ser indissociável dessa experiência, porque inevitavelmente você vai estar mais sozinho, devido à solitude e também, por que não, muitas vezes a solidão mesmo, né? A parte triste do negócio. E aí, como eu falei, para ficar justo, né, eu queria também trazer aqui alguns pontos negativos, porque para tudo na vida existe o lado bom e o lado ruim, e com isso aqui não seria diferente. A saudade, assim, é a pior coisa. A saudade da família, a saudade dos amigos, a saudade da comida. Para vocês terem uma ideia, eu tinha saudade, quando eu cheguei aqui, eu tinha saudade de pisar no chão da casa dos meus pais descalço. Olha, era esse tipo de saudade que eu tinha, porque aqui fazendo muito frio, as casas geralmente não tem aquele piso, né? Ou é madeira ou é carpete. Eu tinha saudade da sensação de estar com calor e pisar no piso frio descalço. Hoje em dia, a gente aprende a driblar um pouco mais, né? Pra não falar da saudade das pessoas, obviamente. Mas a saudade é a pior coisa, assim. É o pior ponto negativo. Segundo ponto negativo, assim, é o custo de moradia. Esse também fica assim no topo dos pontos negativos, porque é muito caro. Isso é o que mata a experiência, assim, de qualquer um aqui. O custo de um aluguel aqui é muito caro mesmo. E é uma coisa que já chegou num ponto sem controle. É descontrolado isso aqui.
Acho que o terceiro ponto negativo, um dos grandes, aí já entra mais um pouco na minha opinião, é o clima, principalmente o inverno. Assim, não tem previsão que preveja o que é que vai acontecer no dia, sério mesmo. Você olha assim, o aplicativo de previsão do tempo no início do dia, tá dizendo uma coisa, mas ao longo do dia vai passar por todas as estações. Isso é muito chato, porque você tem que sair preparado para tudo de casa. Senão você vai tomar um banho de chuva, você vai tomar vento na cara, você vai passar calor, você, de repente venta frio, aí, enfim. Mas principalmente o inverno, porque sem sol, você não tem luz solar, o dia ele fica muito curto, né? Ele amanhece e anoitece num período muito curto de tempo. Acho que o quarto ponto negativo, a falta da cultura de origem, né? Como, por exemplo, as festividades. Carnaval, São João, isso não vai ter lugar do mundo que seja como é no Brasil. Gastronomia do tempero brasileiro, né? Da comida brasileira, aqui você encontra em mercado, mas, sei lá, não é a mesma coisa. E aí, o último ponto negativo, assim, que é bem grave, na minha opinião, é que se você é um imigrante, se você tá em outro país, não é que vai acontecer, mas atendendo essas condições, né, de ser imigrante e estar no país, existe sim a possibilidade de você passar por xenofobia. E assim, nunca aconteceu comigo, nunca aconteceu com o Gui, assim, nunca aconteceu com a gente, pelo menos não de forma violenta e explícita, ou que a gente tenha percebido, eu acho. Tanto é que eu não me vem à memória nada, mas é presente, existe, né? A gente não pode fechar os olhos e dizer que não existe. E isso impacta diretamente na questão de segurança, né? De como você se sente seguro nas ruas. Às vezes a gente tem notícias aqui mesmo do próprio país, não é algo extremamente raro de violência contra as pessoas só porque elas são de outros países. E infelizmente isso acontece. Não poderia não mencionar isso como um ponto negativo, porque é algo que infelizmente existe. Então, assim, baseado nisso tudo, eu ainda acredito que, para mim, foi uma experiência que valeu a pena, tá valendo a pena, né? Tentando balancear, né, os pontos positivos e pontos negativos, ainda acho que o resultado é mais positivo do que negativo, até por isso que ainda a gente continua aqui. Enquanto fizer sentido, a gente vai estar por aqui. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground.